Aliados de Lula veem chances de aprovar PEC com prazo de 2 anos. Juros do cartão de crédito vai a quase 400% ao ano, maior taxa desde 2017. E você vai ver também. Consignado do Auxílio Brasil bate mais de 5 bilhões de reais em crédito em outubro. Protestos históricos na China pedem o fim dos lockdowns e da política de tolerância zero contra a Covid. Maior vulcão ativo do mundo entra em erupção pela primeira vez em quase 40 anos. Brasil vence a Suíça e se classifica para as oitavas da Copa do Mundo do Catar. Agora no Jornal das 18h30. Pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Os aliados do presidente eleito Lula disseram hoje que estão otimistas quanto à aprovação da PEC com o prazo de 2 anos fora do teto fiscal. O benefício, que vai voltar a se chamar Bolsa Família, estaria garantido até a metade da gestão de Lula. A ideia inicial do governo eleito era garantir Auxílio Brasil permanentemente livre da regra fiscal. Já a equipe Lula-Alckmin restringiu o furo no teto para o pagamento do benefício a 4 anos. O primeiro relatório do governo de transição com um diagnóstico do atual cenário das políticas públicas do país deve ser entregue nesta semana. E os empréstimos do consignado do Auxílio Brasil somaram cerca de 5 bilhões de reais em outubro. Os dados foram divulgados hoje pelo Banco Central. Segundo o Banco Central, o mercado de crédito consignado para trabalhadores do setor privado movimentava um valor mensal ao redor de 1 bilhão e 500 milhões de reais em 2022, até setembro, tendo saltado para cerca de 6 bilhões e 700 milhões de reais em outubro. Os números se referem a menos de 30 dias, já que a modalidade foi lançada no dia 11 de outubro e suspensa antes do segundo turno após recomendação do Tribunal de Contas da União. Segundo a Caixa, a suspensão deverá ocorrer todos os meses quando a empresa Dataprev for preparar o pagamento mensal do auxílio. A quantidade de dias em que haverá suspensão e as datas exatas não estão definidas. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento de 2 ações que estabelece os parâmetros para o uso das redes sociais pelos membros do Poder Judiciário. O julgamento foi suspenso após um pedido de destaque do ministro Nunes Marques. Os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Dias Toffoli negaram o pedido e a ministra Rosa Weber antecipou seu voto. Ainda não há data para a análise ser retomada. Segundo Moraes, como forma de alcançar essa confiança e legitimar os atos judiciais, o legislador constituinte previu garantias aos magistrados e estabeleceu algumas condutas vedadas pelos juízes. O Ministério do Conselho Nacional de Justiça determinou no dia 26 de outubro a suspensão dos perfis de redes sociais de 2 juízes que compartilharam posts com conteúdo político partidário. E a tecnologia 5G no Brasil tem avançado, mostrando que o brasileiro é um entusiasta do efeito positivo das inovações que a ferramenta traz no dia a dia. Depois de estrear em Brasília em julho deste ano, a conexão 5G já havia se espalhado por todas as capitais do país no início do mês de outubro. Um fator importante na aceleração da adoção da tecnologia 5G está no preço. De março de 2021 ao mesmo período de 2022, o valor médio de um smartphone 5G caiu 30%. Segundo um estudo da Ericsson, para além de uma internet mais veloz e mais estável, 32% das pessoas que adotaram o 5G no país já passaram mais de 50% do tempo conectados à internet. Os dispositivos 5G devem deslanchar nos próximos 10 anos com dispositivos da casa conectada, eletrodomésticos que controlam o consumo de energia e assistentes virtuais que ajudam a organizar as tarefas do dia a dia por meio do uso de inteligência artificial.
O mercado financeiro elevou a projeção da inflação para este ano. De acordo com o Boletim Focus, a previsão para o PIB também está mais alta. Previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerada a inflação oficial do país, subiu de 5,88% para 5,91% para este ano. A estimativa consta do Boletim Focus, divulgada semanalmente pelo Banco Central, com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. Em outubro, a inflação subiu 0,59% após 3 meses de deflação. Com o resultado, o IPCA acumula alta de 4,7% no ano e de 6,47% em 12 meses, segundo o IBGE. Para novembro, o IPCA 15, que é a prévia da inflação, também teve aumento de 1,17%. Para 2023, a projeção da inflação ficou em 5,02%. A taxa básica de juros, a Selic, definida em 13,75% ao ano pelo Comitê de Política Monetária, deve encerrar ao ano na mesma variação. Para o fim de 2023, a estimativa é de que a taxa básica caia para 11,5% ao ano. As projeções das instituições financeiras para o crescimento da economia brasileira neste ano também variou, de 2,8% para 2,81%. Para 2023, a expectativa para o Produto Interno Bruto é de crescimento de 0,7%. E vamos então ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta segunda-feira em dia de poucos negócios por conta do jogo do Brasil na Copa do Catar. As negociações sobre a política fiscal no novo governo, seguiu no radar dos investidores. A moeda norte-americana caiu 0,85% e encerrou o dia cotada a R$ 5,36 na venda. E os juros do rotativo do cartão de crédito dispararam em 2022 e estão beirando os 400% ao ano, segundo dados divulgados hoje pelo Banco Central. A taxa média de juros do rotativo do cartão de crédito avançou 8,8 pontos percentuais em outubro, na comparação com setembro. Com a evolução da taxa média de juros do cartão, o consumidor que cair no rotativo com uma dívida no valor de R$1.000, por exemplo, vai ter que desembolsar quase R$4.000 para quitar o saldo devedor com o banco após um ano. O rotativo do cartão é uma das modalidades de crédito mais acessadas em momentos de dificuldade. Na contramão do cartão de crédito, a taxa média praticada no cheque especial recuou para 132,5% ao ano, ante 134,3% na passagem de setembro para outubro. É o menor patamar desde abril. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta segunda-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Mais uma semana e a operação Smoke Free da Polícia Federal continua. 3 investigados por participação em uma quadrilha internacional especializada no comércio ilegal de cigarros se entregaram na Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro na manhã de hoje. Com isso, subiu para 17 o número de presos na operação Smoke Free, deflagrada na semana passada. Os nomes dos presos e investigados não foram divulgados. A ação da PF teve o objetivo de cumprir 27 mandados de prisão preventiva e 50 de busca e apreensão, além de bloqueio, sequestro e apreensões de bens, como imóveis, criptomoedas, veículos e dinheiro em espécie, avaliados em R$300 milhões. Segundo a polícia, o dinheiro obtido com a venda ilegal de cigarro era lavado e remetido de forma irregular ao exterior, com o apoio de um grupo devedor da União, que deixou de recolher cerca de R$2 bilhões aos cofres públicos. E os ambientes festivos durante a Copa do Mundo aumentam o risco de infecção pela Covid-19. De acordo com o governo do estado, entre a segunda e a terceira semana de novembro, houve um aumento em torno de 14% no número de casos. A média diária de solicitação por leitos para o tratamento do novo coronavírus subiu de 20 para 31 nesse período. Além disso, apenas 37% da população adulta tomou a 4ª dose da vacina na cidade do Rio. Maria Alice e Juliana, amanhã eu volto com mais informações. Até lá.
Anderson, muito obrigada pelas informações, uma ótima noite e até amanhã. Obrigada, Anderson, e até amanhã. Olha só, agora um fato curioso. Um estudo do Operador Nacional do Sistema Elétrico apontou que em dias de jogos importantes, o consumo de energia cai cerca de 10% se comparado com dias normais. E você sabe por quê? Bem, quem vai contar pra gente é a nossa repórter Bruna de Jaimo. É isso mesmo, isso acontece porque muitas pessoas param as suas atividades para assistir aos jogos da seleção, como é o caso de pessoas que estão em escritórios e desligam o computador para assistir aos jogos. As pessoas também deixam de usar equipamentos como liquidificador, máquina de lavar e aspirador de pó durante os jogos. E isso significa aí uma redução equivalente a cerca de 10% do que é consumido em dias normais. Os dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico identificaram que mais ou menos 1 hora antes do início dos jogos, o consumo de energia elétrica teve queda de 7.200 megawatts, apresentando um leve aumento durante o intervalo e uma redução drástica na retomada da partida. Segundo o órgão, as copas costumam ter impacto significativo na carga de eletricidade do Sistema Interligado Nacional, que é o sistema de produção e transmissão de energia elétrica do Brasil. E para se ter uma ideia, a redução equivale à soma das cargas médias dos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e do Distrito Federal, que juntos têm cerca de 40 milhões de habitantes. E como essa Copa é realizada entre novembro e dezembro, que é um período com temperaturas altas em todo o território brasileiro, as variações de carga de energia podem ser ainda maiores do que em outros mundiais. É importante a gente destacar aí que esse tipo de variação pode prejudicar o sistema de abastecimento. Então, o ONS está preparado para esse tipo de alteração. E veja a seguir, o maior vulcão ativo do mundo entra em erupção pela primeira vez em quase 40 anos. E ainda, Brasil vence a Suíça e se classifica para as oitavas da Copa do Mundo do Catar. Os detalhes em instantes, até já. Estamos de volta, 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, a Organização Mundial da Saúde anunciou hoje uma nova orientação para a nomenclatura da doença que ficou conhecida como varíola dos macacos. A OMS recomenda que se utilize o termo Mpox, já que o outro nome foi apropriado para uso racista e estigmatizante nas redes sociais e em outros ambientes. A organização afirmou que os dois nomes serão usados simultaneamente por 1 ano como forma de adaptação até que a varíola dos macacos, ou a monkeypox em inglês, entre completamente em desuso. A China vive um movimento de protestos históricos contra um governo autoritário. A população do país exige o fim das restrições provocadas pela pandemia de Covid, liberdades políticas e até a renúncia de Xi Jinping, que está no poder há 10 anos. Manifestantes saíram às ruas de várias cidades chinesas, incluindo a capital Pequim e a maior metrópole, capital financeira do país, Xangai. Várias províncias também estão sendo abaladas pelos protestos que pedem a renúncia do presidente Xi Jinping e o fim das rigorosas regras de combate à Covid, que incluem o isolamento de cidades inteiras e frequentes testes em massa. A política de tolerância zero não está dando resultado. Os casos diários não param de bater recordes. A raiva da população se intensificou depois que 10 pessoas morreram na semana passada em um incêndio em um prédio residencial que estava em lockdown havia 100 dias. Os manifestantes alegam que os bloqueios pela Covid podem ter impedido a fuga dos moradores. Vários manifestantes foram presos hoje em Xangai, entre eles um repórter da BBC. A emissora britânica disse que ele foi agredido enquanto trabalhava. A segunda maior economia do mundo está sentindo o impacto.
As restrições em fábricas estão diminuindo a produção e, sem poder sair de casa, os chineses gastam menos. Investidores temem a queda na demanda doméstica. O resultado é que o preço das commodities estão em queda e as bolsas asiáticas também estão sentindo a pressão e fecharam em baixa. A repressão da ditadura chinesa deve aumentar ainda mais na tentativa de sufocar mais um protesto contra a falta de liberdades e democracia no país. Autoridades ucranianas afirmaram hoje que o país foi forçado a impor blackouts de emergência regulares após ataques de mísseis russos atingir a infraestrutura elétrica do país, deixando milhões de pessoas no escuro. Nos últimos dias, bombardeios russos atingiram infraestruturas críticas que provocaram cortes de água e de energia elétrica. O Comando Sul do Exército Ucraniano afirmou ter observado um navio russo com mísseis no Mar Negro. O presidente Volodymyr Zelensky advertiu no domingo que a semana que começa pode ser tão difícil como a anterior. Os possíveis cortes no fornecimento de energia elétrica preocupam no momento em que o país registra temperaturas próximas de zero. As autoridades pediram que a população preste atenção aos alertas antiaéreos. Zelensky também destacou uma situação muito difícil na frente de batalha, em particular na região de Donetsk, no leste do país, onde os combates se concentram desde a retirada das forças russas da região de Kherson, no sul do país. O maior vulcão ativo do mundo, o Mauna Loa, voltou a entrar em erupção hoje no Havaí. O fenômeno não acontecia desde 1984. A lava começou a fluir por volta das 11h45 da noite de domingo, 6h45 da manhã dessa segunda-feira no horário de Brasília, da cratera de um dos 5 vulcões do Parque Nacional do Havaí. Embora a erupção na principal ilha deste estado remoto dos Estados Unidos, no Pacífico, permaneça dentro da bacia na parte superior do vulcão, chamada caldeira vulcânica, os fluxos de lava podem se mover rapidamente ladeira abaixo. Nenhuma ordem de retirada foi emitida pelas autoridades do Havaí, mas estradas na região próxima à cratera foram fechadas. O arquipélago do Havaí tem 6 vulcões ativos. O Mauna Loa entrou em erupção 33 vezes no total. A mais recente foi em 1984 e o fenômeno durou 22 dias. E vamos falar agora sobre a Copa do Mundo. E Leonardo Félix está aqui com todas as informações dos jogos de hoje. Léo, nós brasileiros sofremos um pouco hoje, mas a seleção saiu vitoriosa, não é? Boa noite, Léo. Boa noite, Léo. Boa noite, Juliana. Boa noite, Maria. Realmente foi muito suado, mas o Brasil garantiu hoje a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo com uma rodada de antecedência ao vencer a Suíça por 1-0 no estádio 974 em Doha. A seleção teve muitas dificuldades sem Neymar e foi marcar somente no fim do jogo, com um golaço de Casemiro. A partida contra a Suíça foi mais amarrada do que a estreia contra a Sérvia. O primeiro tempo teve poucas chances claras dos dois lados. Sem Neymar, o Brasil teve Lucas Paquetá jogando mais adiantado. Mas o goleiro suíço Sommer não teve tanto trabalho. A melhor oportunidade veio dos pés de Vinícius Júnior, que não finalizou bem. Tite voltou do intervalo com Rodrigo no lugar de Paquetá, mas o desempenho da seleção não melhorou. Com os erros brasileiros na saída de bola, os suíços passaram a rondar a área de Alisson. Já no ataque, as jogadas do Brasil não eram trabalhadas. Vinícius Júnior até abriu o placar em um bom contra-ataque, mas o lance foi anulado por impedimento de Richarlison. Mas aos 37 minutos do segundo tempo, Casemiro acertou um belo chute para decretar a vitória brasileira e os 100% de aproveitamento após 2 rodadas no Mundial do Catar. E agora falando das demais partidas do dia, a gente teve viradas, golaços e emoção até o final. Camarões 3, Sérvia 3 já fizeram um dos melhores jogos dessa Copa do Mundo. As duas seleções chegam na última rodada com chances de classificação. A seleção africana chegou em crise para o jogo. Logo pela manhã, o goleiro André Onana, destaque na Inter de Milão, foi expulso da concentração depois de brigar com o técnico Rigobert Song. Apesar disso, foi Camarões que abriu o placar.
Aos 29 do primeiro tempo, Castel Eto'o apareceu na área depois de uma cobrança de escanteio para marcar o primeiro. Nos acréscimos do primeiro tempo, a Sérvia virou com gols separados por 2 minutos. Primeiro com Pavlovic, depois com Milinkovic-Savic. No comecinho do segundo tempo, o artilheiro Aleksandar Mitrovic ampliou em uma jogada que teve até linha de passe dentro da área camaronesa. Parecia que a vitória estava encaminhada. Só que 2 minutos depois, entrou o homem que mudou o jogo, Vicente Aboubakar. 11 minutos depois da substituição, ele recebeu em profundidade, deixou o zagueiro no chão e encobriu o goleiro sérvio. O golaço, que chegou a ser anulado em campo, mas foi validado com o auxílio do VAR, trouxe Camarões de volta para a partida. 3 minutos depois, o próprio Aboubakar encontrou Choupo-Moting livre para empatar a partida e dar números finais ao placar. E na segunda partida do dia, mais emoção e muitos gols. Gana venceu Coreia do Sul por 3-2 e se mantém viva no Grupo H do Mundial. Já a situação sul-coreana se complicou. Gana e Coreia do Sul protagonizaram um duelo de 5 gols que embolou de vez o equilibrado Grupo H. O time africano abriu 2-0 logo no primeiro tempo, com gols de Salisu e do craque ganês Mohamed Kudus. No segundo tempo, apareceu a estrela do camisa 9 sul-coreano Gue Sung-cho. Com 2 gols de centroavante e centroavante, ele empatou a partida e botou fogo no jogo. Só que 7 minutos depois, Kudus brilhou novamente e fez o gol da vitória. E acabou agora há pouco no estádio Lusail em Doha, Portugal 2, Uruguai 0, em partida válida pelo Grupo H. Quem marcou 2 vezes foi o meia Bruno Fernandes, que foi o destaque do jogo. Com a vitória, os lusos chegaram aos 6 pontos e se garantiram de forma antecipada no mata-mata da Copa do Mundo. Na última rodada, Gana e Uruguai terão confronto direto pela classificação para as oitavas de final. Lembrando que o segundo colocado desta chave encara o Brasil, primeiro do Grupo G. E nesta terça-feira começa a última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Serão definidos os classificados para as oitavas de final dos grupos A e B. Vamos conferir agora a programação. Ao meio-dia, teremos 2 partidas pelo Grupo A. Equador e Senegal fazem confronto direto pela vaga, mas os sul-americanos têm 4 pontos e podem até empatar, que vão se classificar. No mesmo horário, a líder Holanda, com 4 pontos pelo saldo de gols aí está na frente, encara o Catar. E os donos da casa já estão eliminados. No Grupo B, todas as seleções têm chances de avançar para o mata-mata. Às 4 da tarde jogam Irã e Estados Unidos. E simultaneamente tem clássico britânico entre Inglaterra e País de Gales. Os ingleses lideram com 4 pontos, seguidos pelos iranianos com 3, norte-americanos com 2 e os galeses com apenas 1 ponto. É isso aí, eu volto amanhã com mais informações da Copa do Mundo. E o próximo jogo do Brasil, sexta-feira, né, Léo? Sexta-feira temos aí Brasil e Camarões. O Tite deve poupar alguns titulares, pensando na questão dos cartões amarelos, porque com 2 tem a suspensão. Então, mais jogadores terão chances de disputar o Mundial aí nessa terceira partida. Muitas emoções. Com certeza. Obrigada, Léo, e até amanhã. Obrigada, Léo. Até amanhã. Boa noite. Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Ótimo início de semana para você. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.